Na edição de hoje do DF no Ar, a gente fala sobre as consequências dos dias secos para a pele, para o aparelho respiratório. A gente está comentando aqui como essas mudanças de temperatura interferem no nosso corpo. Mas esse período também contribui para problemas cardíacos, você sabia? Vamos chamar a Cristina Otaviano aqui ao vivo. É um período delicado também para o coração e ela vai falar as consequências e por que o coração sente, nessa época, alguns problemas em crise. Bom dia para você. Oi, Neila, bom dia para você, para quem está com a gente aqui no DF no Ar. Que loucura é essa, né? A gente vive aí uma frente fria, agora a gente avança para ondas de calor, aumenta a temperatura. E eu não sabia, mas a gente está com uma cardiologista aqui que vai explicar isso para a gente. O coração sofre também com a temperatura alta e com a baixa umidade relativa do ar. Essa desidratação acaba judiando aí dos nossos corações. A Patrícia Rueda que está aqui comigo. Doutora, pode explicar para a gente qual é essa sintonia entre o coração sofrendo com esse aumento de temperatura? Obrigada por estar aqui com a gente. Claro, realmente a gente sempre associa muito mais com o frio, mas no calor a gente também precisa lançar mão de mecanismos para manter nossa temperatura corporal e não subir de acordo com a temperatura. Isso faz modular muito o nosso sistema nervoso autônomo. Nosso sistema nervoso autônomo é aquele que controla a nossa temperatura corporal, quanto está a nossa pressão, nossos batimentos cardíacos, e ele tem um lado simpático da adrenalina e um lado vagal, que é um lado mais tranquilo. Nesse momento, essa variação para manter a temperatura corporal pode ser um fator de predisposição para eventos cardiovasculares. Além disso, a gente tem a desidratação, que é muito mais fácil de acontecer nessa fase de muito calor e de baixa umidade. A desidratação faz com que a gente fique com o nosso sangue mais grosso, falando de forma bem tranquila para todos entenderem, e isso predispõe à formação de trombos. Então, infarto e AVC aumentam nessa fase, descompensação de insuficiência cardíaca e alguns estudos sugerem até aumento do risco de arritmias e de parada cardíaca. Na prática, então, a gente está contando para as pessoas que por causa do calor o seu corpo tenta compensar essa situação desconfortável e com isso o seu coração acaba sendo muito demandado, tanto pela alta temperatura quanto por essa umidade relativa do ar, que não é a ideal. Aqui em Brasília é muito abaixo do que é uma situação crítica, inclusive. A gente sempre lembra aqui que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, abaixo dos 20% já é uma situação delicada, que a gente fica na média dos 13, 14. E aí a pergunta que fica é, como fazer, então, para que o coração sofra menos? Perfeito. A principal medida que todo mundo precisa tomar é se manter bastante hidratado. Aqui em Brasília, a gente tem que falar em 2 a 3 litros, mais perto de 3 litros ao dia, de água e líquidos em geral. Manter muito cuidado com isso, especialmente nas crianças e nos idosos e nas pessoas que já têm alguma doença cardíaca. Lembrar que os idosos têm uma sensação de sede muito diminuída. Então, se você é um idoso ou se cuida de um idoso, precisa sempre lembrar que a hidratação tem que ser independente da sensação de sede. Além disso, buscar temperaturas mais amenas. Procurar se expor pouco ao sol. Quando precisar estar ao ar livre, buscar mais a sombra. Se organizar para fazer exercício em momentos do dia com a temperatura mais amena. E nessa época de muito calor e baixa umidade, procurar até fazer exercício mais em ambientes fechados, onde a gente consegue controlar a temperatura. Doutora Patrícia, eu queria aproveitar você aqui com a gente até para aconselhar as pessoas, e é uma dica que a gente costuma trazer aqui, é bom estar com médicos falando isso, a respeito desse hábito da água. As pessoas às vezes falam assim, vou compensar tudo, vou tomar 1 litrão de água aqui, daquele enjoo, às vezes até um mal-estar. A ideia é que você vá bebendo poucos goles de água ao longo de todo um dia. Por que isso? E vamos orientar as pessoas a ter este hábito mais saudável. Você falou que a necessidade de beber água ou a sede já é no momento crítico, né? Exatamente. Bom, via de regra, todo mundo precisa estar bem hidratado. 2 a 3 litros de água por dia ou líquidos que hidratam é o recomendado. A gente tem que ter cuidado com alguns pacientes cardiológicos ou renais crônicos que precisam restringir a quantidade de água, mas isso precisa ser orientado pelo próprio médico. Então, se houver restrição de água nessas condições, o paciente precisa respeitar isso e modular nessa época de sede. Às vezes a gente aumenta um pouquinho nessa época do ano aqui, ou diminui as medicações diuréticas que fazem a gente perder mais líquido, né? Mas via de regra, se não há nenhuma doença, a hidratação precisa ser vigorosa. É importante manter os golinhos de água ao longo do dia, mas também é importante beber água em copos de água.
Então, a gente pode distribuir ao longo do dia copos de água e entre os copos a gente sempre está com aquela garrafinha ali para beber os golinhos de água. Então, durante o exercício é importante a hidratação de golinhos. Antes do exercício, meia hora antes, para não ficar com desconforto, um copo de água para já ir para o exercício mais bem hidratado. Doutora Patrícia, obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Tá passado o recado, Neila. Todo mundo que é amigo aqui do DF no Ar, se cuidando e com atenção aos próximos dias que tendem a ser mais quentes e continuam secos. Tá certo, eu tô com minha água ali, você tá com a sua aí, tenho certeza, porque você segue a gente, sabe que a gente se preocupa com isso. Agradeço essa linda e jovem médica pelos esclarecimentos e um beijo para você, sua linda. Bom fim de semana.